Vamos lá, pessoal. Hoje nós temos aqui o estudo da dinâmica do movimento circular. Vamos ver aí a força centrípeta e algumas de suas aplicações. Vocês vão observar, o conteúdo é bem simples, por sinal. Vamos lá dar uma mergulhada aqui na aula. Olha lá. No caso aí, dinâmica do movimento circular. O movimento circular, que já estudamos na parte de cinemática, ele vai verificar as características de corpos que apresentam trajetórias circulares ou curvilíneas. A nossa órbita aqui, ó, em volta do Sol, por exemplo, ela é bem próxima de uma órbita circular. Não é isso? Temos mais aí no nosso cotidiano um girador ali, ó. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, o loop de uma montanha russa. Quais são as forças então que atuam? Porque nesse movimento circular, até então, a gente já tinha observado a velocidade tangencial, velocidade centrípeta, né? Tinha aí também velocidade angular, aceleração centrípeta, aceleração tangencial, né? A questão também da posição, né, angular, deslocamento angular que um móvel pode realizar ao fazer aí um movimento circular, seja ele uniforme ou uniformemente variado. Mas em termos de dinâmica, quais são as forças que estão atuando nesse corpo? Então, aqui nós vamos pegar o que já estudamos de cinemática e vamos acrescentar o que já estudamos de dinâmica. Um exemplo muito simples, né? Vamos sair de um exemplo macroscópico para um microscópico. O átomo de hidrogênio. Olha só, de acordo com o modelo atômico de Rutherford, né, o átomo de hidrogênio possui um único elétron que gira em torno do seu núcleo, constituído por um próton e um nêutron. Mas quais são as forças que estão atuando aqui? Eu tenho aqui um bom exemplo, né, de uma realização do movimento circular. O que faz com que esse elétron se mantenha aqui nessa trajetória? Deve ter uma força, não é isso? E uma força aqui, nesse caso, uma força de atração elétrica, né? Determinada lá pela lei de Coulomb, que depois aí, assunto para uma outra aula, nós vamos observar. Então, essa força de atração aqui entre o elétron e o próton, né, atua sobre esse corpo, ele vai realizando essa trajetória circular, devido a uma velocidade que tangencia, olha só, a velocidade aqui vetorial que vai tangenciando. Então, se temos uma força orientada aqui para o centro, existe também uma aceleração orientada para o centro, que é a aceleração centrípeta, que está voltada ali para o centro dessa trajetória, no caso, orientado ali para o próton, né? Estamos observando só o que está acontecendo ali no elétron. Essa força orientada para o centro, ela recebe o nome de resultante centrípeta ou força centrípeta. Aqui, ó. Então, todo corpo que realiza uma trajetória curvilínea ou circular, vai existir uma força atuando sobre esse corpo, orientada para o centro da trajetória, certo, pessoal? Isso é importante lembrar. E tanto para o movimento circular uniforme, como para o circular uniformemente variado, essa força centrípeta ela existe. Ela tem mesma direção e mesmo sentido que a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta ela vai depender aqui exclusivamente da variação na direção da velocidade, né, do vetor velocidade aqui, que está tangenciando a trajetória desse corpo em volta do nosso planeta Terra. Pode ser, por exemplo, que é a Lua ou um satélite artificial. O que mais temos aí a respeito dessa força centrípeta? Né? Ela vai ser a resultante das forças que atuam nesse corpo orientada para o centro da trajetória. E o seu módulo é determinado aqui, ó, a aplicação da segunda lei de Newton, força centrípeta é igual à massa que multiplica a aceleração centrípeta.
Como essa força centrípeta ela é a resultante dessas forças que atuam sobre esse corpo, orientada aqui para o centro da trajetória, nós podemos ter força-peso, força de tração, tá certo? Força de atrito. E é aí onde nós vamos ver algumas aplicações, certo? De movimento em trajetória curvilínea ou circular, tá bom? Olha só, aqui então, para a gente resumir, essa força centrípeta, ó, ela vai ser a soma das forças que estão atuando sobre esse corpo aqui, ó, orientado para o centro da trajetória. Então, força centrípeta, ele tem um módulo que é igual a massa que multiplica a aceleração centrípeta, tá certo? Tem mesma direção e mesmo sentido que a aceleração centrípeta, vai estar sempre orientada aí para o centro desse movimento curvilíneo circular, e essa força, como ela é uma resultante, a gente vai ter que observar caso a caso quais as características dela, tá bom? É aí onde eu começo agora as aplicações. A parte conceitual já encerrou ali com a força centrípeta. Agora vamos aplicar, né? Vou pegar diversas situações aqui. Ó. Essa primeira, um pequeno bloco de massa M, de 4 kg, preso à extremidade de um fio, descreve sobre uma mesa horizontal e perfeitamente lisa um movimento circular de raio R igual a 0,5 metros. Deixa eu destacar umas coisinhas aqui, ó. Pega aqui o marca-texto. A mesa ela é horizontal, tá certo? E perfeitamente lisa. Se ela é horizontal, então destaca-se aqui algumas forças que nós podemos encontrar, como normal, força-peso. Se ela é perfeitamente lisa, então aí você já vai desprezando a força de atrito, tá certo? Realiza um movimento circular, ela tem um raio aqui de 0,5 metros, uma massa de 0,4 kg. E está realizando esse movimento circular com uma velocidade constante. Se eu estou dizendo aqui que a velocidade é constante, então significa que o movimento é circular e uniforme. Ele pede, determine a intensidade da força de tração que o fio exerce no bloco. Olha só, então tá um fiozinho aqui, ó, tá? Preso ali no bloco, e o bloco fica girando aqui, realizando esse movimento circular. Vamos lá. No caso, se ele está aqui realizando um movimento circular, ele vai ter uma aceleração centrípeta, em consequência disso, uma força centrípeta. Como ela é a resultante das forças que atuam aqui para o centro da trajetória, então essa força centrípeta tem a mesma intensidade que a tração. Essa força de tração aqui, ó, no fio. Tá certo? Então ele pediu determinar a intensidade da força de tração que o fio exerce sobre o bloco. Força normal perpendicular ao plano e a força-peso também, elas se anulam, não vai entrar aqui na situação. Então tem aqui, ó, aceleração centrípeta igual a v ao quadrado dividido pelo raio, lá do movimento circular que estudamos. Aceleração centrípeta vai ser quem? 3 ao quadrado, dá 9, dividido por 0,5, deu 18 metros por segundo ao quadrado. Opa! Já tenho a aceleração centrípeta aqui, ó. Como sabemos que a fórmula da força centrípeta é igual à massa que multiplica a aceleração centrípeta, ó, aqui. Nesse caso, a força centrípeta tem a mesma intensidade que a força de tração. Então, a força de tração, ó, aqui, vai ser igual à massa que multiplica a aceleração centrípeta. A força de tração vai ser igual a 4, que é a massa do bloco, e multiplica 18, que é a aceleração centrípeta. Então, força de tração que atua aí nesse bloco, né, através do fio, é igual a 72 newtons. Aqui o primeiro exemplo da aplicação aí da força centrípeta. Vamos seguindo. Pegar uma segunda situação. Uma bola de ferro de massa 0,5 kg e
0,5 kg, presa a um fio inextensível de comprimento igual a 1,5 metros. Descreve uma circunferência vertical de raio igual ao comprimento do fio. Quando passa pelo ponto inferior, sua velocidade é 3 metros por segundo. O que é isso aqui? O que está acontecendo? Você tem um barbantezinho. Esse aqui, achei aqui. Ó. Barbante. Tá? Tem essa bolinha de ferro presa na extremidade e você está girando. Pode fazer com uma pedra. Então, no ponto de menor extremidade, e vamos lá, aqui ó, no ponto mais baixo dessa trajetória, né? No ponto mais baixo da trajetória, ele tem essa velocidade de 3 metros por segundo. Mas vamos entender, ele está aqui embaixo, né? Ó, a esferazinha aqui embaixo. Quais são as forças que estão atuando sobre ele? Eu tenho a força-peso, atração gravitacional, e tenho a força de tração, que está o quê? Atuando aqui, ó, devido ao fio que essa bolinha está presa ali, tá certo? Então, a força centrípeta vai ser quem, ó? Força centrípeta é igual a tração menos o peso. Não esquece. Força centrípeta é a resultante das forças que atuam sobre o corpo. Então, vai ser a tração, força de tração, menos o peso. E agora tem como você determinar essa intensidade da força de tração. Primeiro, vamos começar pelo peso, né, para determinar lá o seu valor. O peso é quem? Massa que multiplica a aceleração da gravidade. A massa do corpo 0,5. G 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso vai ser igual a 5 newtons. Ó, força centrípeta, tração menos o peso. Então, já tenho aqui o peso. Falta descobrir a força centrípeta e aí a gente vai ter a tração. Para descobrir a força centrípeta, eu preciso da aceleração centrípeta. Então, vamos calcular. A aceleração centrípeta, v ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, v ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, dividido por 1,5, vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Agora eu posso descobrir aí qual a força centrípeta e qual a tração. Então, substituindo aqui, ó, força centrípeta igual a massa que multiplica a aceleração centrípeta. E como já vimos antes, a força centrípeta é igual a tração menos o peso. Vamos substituir. Tração é o que eu quero, menos o peso, que vale 5, né? Igual a massa do corpo, 0,5, que multiplica a aceleração, que é 6 metros por segundo ao quadrado. 0,5 vezes 6 dá 3, menos 5 passa mais 5, tração igual a 3 mais 5, 8 newtons. Pronto. Está aí o valor da tração que atua aqui nesse fio. Olha, a gente saiu de uma situação do plano horizontal, agora já está numa situação vertical. Vamos deixar essa situação mais animada. Né? Pegar agora aqui um pouco de atrito, que foi o capítulo que estudamos, né, o conteúdo que estudamos anteriormente. No caso aí, com o atrito, a gente tem um veículo de massa 600 kg, né, percorre uma pista curva de raio 80 metros. Há atrito de escorregamento lateral de coeficiente 0,5. Olha, o coeficiente de atrito é o quê? O atrito entre os pneus, né, do carro e o asfalto aí, superfície onde ele se desloca. A DOT é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a máxima velocidade que o veículo pode ter, né, para fazer a curva sem derrapar. Isso aqui é muito importante, né? O pessoal da engenharia civil, quando vai projetar a estrada, ele tem que levar em consideração o coeficiente de atrito do asfalto com os pneus para determinar a velocidade máxima que pode ser realizada ali aquela curva, para que não seja necessário, né, o atrito com os pneus. Mas vamos lá. Então, está aí o carro na curva. Quais são as forças que vão atuar ali sobre ele? Eu tenho
força-peso, força normal, força de atrito, está mantendo o carro aqui na trajetória, ela vai ser igual a quem? A força centrípeta. Ó. Então, peso normal se anulam, já que o plano é horizontal. Então, vou ter aqui força de atrito igual a força centrípeta. Ó. E, certo? Vamos determinar essa força de atrito vai ficar quem? Massa que multiplica a aceleração centrípeta. A massa vezes a aceleração centrípeta, ó, V ao quadrado dividido pelo raio. É o que eu quero determinar. É justamente essa velocidade máxima, que ele pode fazer a curva. Então, teremos aqui, ó, força de atrito máxima, né? Ser dado por essa equação. A massa V ao quadrado dividido pelo raio. Força de atrito máxima, substituindo aqui o coeficiente de atrito, que multiplica a força normal. Só que o plano aqui ainda é horizontal. Então, a força normal tem a mesma intensidade que a força peso. E aí eu posso substituir. Força de atrito vai ser quem? O coeficiente de atrito multiplica massa pela aceleração da gravidade. Substituindo aqui nessa primeira equação agora, coeficiente de atrito que multiplica a massa, que multiplica a aceleração da gravidade, igual a massa que multiplica V ao quadrado dividido pelo raio. Você já detona aqui, ó, massa com massa, não é isso? O valor da velocidade ao quadrado, ó, vai ficar, eu pego o R aqui, está dividindo, passa multiplicando, que é o raio da trajetória. Então, a velocidade máxima é igual ao coeficiente de atrito que multiplica G vezes R, né? Manda um radicalzão aqui, então a velocidade máxima que pode fazer essa curva vai ser igual a raiz quadrada de μRg. Agora vamos substituir os valores. μ, que é o coeficiente de atrito, 0,5. O raio da trajetória, ó, 80 metros. Aceleração da gravidade, 10. 0,5 vezes 80 dá 40. 40 vezes 10, 400. Então, a velocidade máxima que esse carro pode fazer a curva é de 20 metros por segundo, ou 72 km por hora. Vamos lá, pegar mais uma aplicação aí. Nesse caso aqui, eu tenho uma curva, né? Ó, veículo de 1.000 kg percorre com uma velocidade de 90 km por hora, uma curva de raio R, 100 metros. Só que essa estrada ela é sobrelevada, ó. A estrada é sobrelevada. Curvazinha inclinada, né? Por que tem aquela inclinação? Para que você use menos o atrito. Possa fazer a curva de forma mais confortável. Isto é, sua margem externa é mais elevada em relação à margem interna. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a tangente do ângulo de sobrelevação. Olha, quem faz essas continhas aqui é o pessoal da engenharia civil. E nós que estamos estudando física. Ele vai calcular qual o nível de elevação, vai ter aquela curva, para que os carros possam fazê-la de forma segura. Então, vamos lá. Sem que dependa do atrito. Então, a curva sobrelevada, essa aqui, né? Ser fácil de identificar ela na estrada. Quais são as forças que estão atuando aqui sobre o carro? Eu tenho força normal, força peso e a força centrípeta, que está orientada ao centro. Então, esse ângulo aqui, ó, vou pegar aqui no planozinho mais fácil de identificar. Esse ângulo θ aqui, ele é congruente a esse ângulo θ aqui, tá certo? Eu pego lá, força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Juntamente com a aceleração centrípeta. O peso, massa que multiplica a aceleração da gravidade e a normal não tem equação. A tangente desse ângulo θ, ó, cateto oposto sobre
cateto adjacente. Não é isso? Então, peguei tangente de θ, força centrípeta, dividido pela força peso. E não pediu aqui a tangente desse ângulo θ? Então, força centrípeta, mv ao quadrado sobre o raio, dividido pela massa que multiplica a aceleração da gravidade, ó, da força peso. Detona massa com massa. Então, a tangente de θ é igual a v ao quadrado dividido por rg. Tangente de θ é igual a v ao quadrado sobre rg. Tá bom? No caso, a gente vai ter aqui que só substituir. Velocidade 90 km por hora, dá 25 metros por segundo. O raio é de 100 metros, a aceleração da gravidade 10. A tangente de θ igual a 25 ao quadrado, dividido por 100 vezes 10. Deu aqui 0,625. Tangente de θ igual a 0,625. Com isso, você vai lá na tabela de trigonometria e vê qual a medida desse ângulo. Mas isso é engenheiro, e agora vocês também podem ver a medida justamente do ângulo que deve ter de sobrelevação dessa pista. Tá bom, pessoal? Encerra aqui a nossa aula sobre a parte aqui da dinâmica, né, no movimento circular. Até a próxima.